O Fundo de Participação dos Municípios, composto por parte dos impostos federais, é uma fonte de receita importante para as cidades. Com as isenções que o governo tem concedido às empresas para aquecer a economia, o fundo já diminuiu quase 40% neste ano. Recuperar os recursos perdidos é uma das tarefas mais importantes dos prefeitos eleitos hoje. Os novos prefeitos ainda nem tomaram posse, mas já têm um problema pela frente. No dia 1º de janeiro, eles assumem o comando das cidades, com mais obrigações e menos dinheiro no caixa. A União cada vez tirando mais dos municípios e exigindo mais deles. É sempre na porta do prefeito e do vereador que o cidadão bate, não é na porta do presidente da República, nem do senador, nem do deputado. A queixa dos prefeitos revela o conflito entre municípios, estados e União. Boa parte dos conflitos federativos se explica pelos desequilíbrios que cresceram, desequilíbrio de toda a natureza, desequilíbrio na repartição dos recursos fiscais entre os estados e entre os municípios. Num primeiro momento, os recursos eram suficientes, mas com o passar do tempo, esses recursos foram se tornando insuficientes para atender às novas demandas. No centro da crise, o Pacto Federativo, a divisão de direitos e obrigações entre União, estados e municípios. Os prefeitos reclamam que o governo federal cria novas despesas para as cidades, mas não reparte o dinheiro arrecadado com os impostos. O Pacto Federativo está errado, porque o problema está na mão do prefeito, no município. É ele que está ali na frente para receber as cobranças. E a arrecadação está centralizada em Brasília, é preciso de haver melhor distribuição. E esses repasses da federação para os municípios menores é muito importante, porque a gente não tem como andar sozinho, a gente não consegue. O Fundo de Participação dos Municípios caiu 38% nos últimos 5 meses, de 5 bilhões em maio para 3 bilhões em setembro. Os prefeitos culpam o governo federal, que reduziu a cobrança de IPI para carros e eletrodomésticos, uma das principais fontes de recursos do FPM. Quem paga essa conta não é o governo federal. Quem paga essa conta é o Estado e quem paga essa conta é o município. Com essa queda, por exemplo, do FPM, com certeza impacta muito o orçamento municipal e aí vem a nossa dificuldade, né, em final de mandato, que temos que fechar as contas, não podemos deixar restos a pagar e esse tem sido o duro desafio que a gente enfrenta. A União fica com mais da metade do que o país arrecada em tributos. 25% vão para os estados e 19% para os municípios. Para este economista, a distribuição do dinheiro precisa ser mais justa. Talvez o principal desses desafios seja exatamente a necessidade de um novo pacto federativo que amplie e distribua de forma mais justa as riquezas do país, promova um desenvolvimento mais equânime nas diferentes regiões e confira autonomia e poder decisório aos estados e municípios em medida proporcional aos recursos de que dispõe. O novo Pacto Federativo vai exigir muita negociação no Congresso. Além dos fundos de participação de estados e municípios, é preciso discutir temas como royalties do petróleo, cobrança do ICMS e guerra fiscal. O Senado criou uma comissão especial para analisar todos esses temas em conjunto. O desafio é encontrar uma fórmula para fechar as contas e acalmar os ânimos entre União, estados e municípios. Se você trata essas questões isoladamente, fica muito difícil você formar um consenso para aprovar uma matérias tão complexas como essa, onde há perdedores e ganhadores. Quando você pensa de forma mais integrada, então as perdas de um lado podem ser compensadas por ganhos de outro. Você tem que falar na reforma federativa, a criação do verdadeiro pacto. Porque aí você vai mexer na tataravó das reformas. Bom, nós estamos discutindo 2014, mas de agora até lá, nós vimos pela reportagem que o tema do Pacto Federativo ele traz questões importantes que estão sendo discutidas no Congresso. O Fundo de Participação dos Estados e Municípios, royalties. Toninho, você que está acostumado a fazer essa análise, né, aqui do Parlamento, essas eleições municipais que nós estamos encerrando hoje, elas trazem reflexos aqui para dentro da composição do Congresso, sobretudo no momento em que essa agenda é tão intensa de temas importantes para as cidades?
acho que a eleição naturalmente influencia a aceleração dessas providências, mas elas seriam tomadas independentemente da eleição em si e do seu resultado. E por quê? Porque o governo federal puniu fortemente estados e municípios de duas formas. A primeira foi a partir da desoneração de uma série de tributos que compunham recursos dos estados, Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. E segundo, porque em lugar de criar tributos ou majorar tributos com o nome de imposto, passou a criar ou majorar tributos com o nome de contribuição que não se soma para efeito de distribuição para estados e municípios. Então, essa punição dupla. Os estados, então, e municípios têm agora a possibilidade, diante dessa realidade dramática, de recompor essas receitas, né, ampliando a sua participação de um lado, de outro, reduzindo drasticamente o que se paga hoje de juros das dívidas estaduais e municipais com o governo federal. Há estados em que pagam 40% da sua receita para a União e que essas dívidas foram negociadas num período em que a inflação estava na estratosfera, a taxa de juros muito elevada, então tem que repactuar esse índice de correção das dívidas, o que significa dinheiro em caixa para estados e municípios. E mais, o royalties do petróleo vai ser aprovado certamente no Congresso e levará renda para estados e municípios não produtores. De modo que a situação dos estados e municípios, que hoje está no fundo do poço, tende a melhorar no futuro próximo e independentemente, como disse, do resultado da eleição, já que isso era uma constatação de toda a sociedade, da opinião pública, e que isso entrou na agenda política, ou seja, há necessidade de rever o Pacto Federativo. Quando o prefeito vem aqui a Brasília, eles vêm muito, nós vimos na reportagem, né? Muitas vezes com pires na mão, ele está mais preocupado com uma solução objetiva para o problema do município, que muitas vezes sobrepõe até essas composições partidárias, professor. Quer dizer, a reivindicação dos municípios às vezes está para além de composições políticas que visem 2014, que visem eleições para governo, para presidente. Ela é uma demanda muito mais prática em relação a problemas concretos? Com certeza. O prefeito que foi eleito, ele fez uma série de promessas para os seus eleitores e ele gostaria de cumprir essas promessas. Né? O que acontece é que ele tem problemas estruturais, como essa questão do Fundo de Participação dos Municípios, que foi mostrado, que apresentou queda expressiva, entre outros motivos, pela forte desoneração de alguns bens que compunham a cesta deles. Agora, por outro lado, eu não penso que realmente essa questão vai ser solucionada a curto prazo, porque são questões complexas. O Congresso não conseguiu dar uma solução para a questão do FPE, do Fundo de Participação dos Estados. O Supremo disse que deveria ter sido dado até o fim do ano? Há uma decisão do Supremo que o Congresso decida até agora, até o final desse ano. Eu não vejo essa solução aparecendo. O Senado já pediu a prorrogação desse prazo. O Supremo disse que o Senado o Congresso como um todo, teve muito tempo para apresentar uma solução, votar. Isso não foi feito. Tem que passar pelas duas casas, pelo Senado e pela Câmara. Então eu acho isso difícil, essa é uma questão. A outra questão dos royalties, eu acho que a questão dos royalties é extremamente polêmica. Você tem todo o lobby do Rio de Janeiro e do Espírito Santo contra o projeto dos royalties, porque eles se consideram perdedores, quando na verdade não são. A gente está discutindo os novos contratos, não os contratos antigos, mas eles estão fazendo um lobby muito forte, dizendo que vão ser afetados negativamente. Com a saída da capital do Rio de Janeiro, né, o Rio de Janeiro teve um processo de esvaziamento econômico, como a gente sabe, e o que impediu o esvaziamento total foi justamente as novas receitas vindas do turismo e agora do petróleo, em termos de reposicionamento do Estado, né? Então eles estão com muito receio de dividir essas receitas com outros estados. Então eles estão fazendo um lobby contra o projeto que está sendo discutido na Câmara, cuja participação mais importante foi entre outros, do deputado Zaratini, mas que o Rio de Janeiro tem reservas em relação ao projeto. Então você tem temas como o FPE, o Fundo de Participação dos Municípios, que acaba sendo afetado pelas mudanças também do FPE, e os royalties, que são três questões chaves, é um tripé essencial para uma vida saudável dos municípios e que não está sendo endereçado pela Câmara por falta de consenso. Tanto é que toda essa discussão foi transposta para depois das eleições. Agora, nós já estamos em novembro, praticamente, né? Novembro é um mês complicado, ou seja, a gente tem 2 feriados. Que levam a uma dificuldade de votação. Então a gente tem novembro e poucos dias em dezembro, 40 dias,
para desafogar essa pauta, com temas que você não conseguiu resolver em 2 anos, pelo menos, desse mandato. Então, com certeza vão entrar. A coisa vai render. Esse é um ponto. E outro ponto, os prefeitos insatisfeitos com essa queda no FPM vão começar a pressionar a sua base, seus deputados, para que eles tenham uma posição mais agressiva em relação à questão da participação dos municípios no Pacto Federativo, que é o grande tema, eu diria, do Congresso de agora até o final do mandato. E isso pode, não é um fato, mas pode se refletir na pressão dos prefeitos para que o próximo quadro legislativo seja um pouco mais atuante em relação aos municípios do que esse mandato, que não consegue dar uma resposta a tempo da necessidade dos prefeitos. Bom, as eleições nos estados do Nordeste acabaram 1 hora depois, porque esses estados não estão obedecendo o horário de verão, e agora nós já temos resultados da apuração nas capitais do Nordeste. Vamos ver em Salvador, apenas 4,53% das urnas apuradas, um percentual pequeno ainda. O candidato Antônio Carlos Magalhães Neto, do Democratas, com 55,01% e Nelson Pellegrino, do PT, com 44,99% dos votos. Por enquanto, uma vitória de ACM Neto. Vamos ver João Pessoa, capital da Paraíba, Luciano Cartacho, do PT, com 62,69%, Cícero Lucena, do PSDB, senador Cícero Lucena, com 37,31%, também poucas urnas apuradas, apenas 4,42% das urnas apuradas. Vamos ver agora Natal, capital do Rio Grande do Norte, Carlos Eduardo, do PDT, 57,21% dos votos, Hermano Moraes, do PMDB, com 42,79%, apuração um pouquinho mais avançada, mas apenas 14,50% dos votos. Vamos começar.